desce, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não correrá a findar.
forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber do reino vai viver. Venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. O céu tem galardão, quem flui a redenção, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vós, a todos nós. Amados, estamos aqui então mais uma vez reunidos para nós falarmos da palavra do Senhor, nossa escola bíblica dominical, aprendermos dele, aprendermos daquilo que ele tem para nós. Tá? E antes de mais nada, querido, para ao longo do nosso estudo você não ser chamado a atenção para nenhuma outra coisa, eu já quero te falar, entendeu? Eu tive um pequeno acidente ontem, quebrei meu óculos e eu fiz um ajuste técnico dele aqui. Então, se você ver alguma coisa pendurada aqui, é isso, tá bom? Então, assim, já tá sabendo, a curiosidade já tá sanada, né? Você não vai precisar ficar olhando, será que tem alguma coisa no óculos do pastor? O que é aquilo? Sujeira? O que é isso aqui? Eu fiz uma gambiarra aí, um ajuste técnico para a gente poder usar o óculos aqui, né? Hoje no nosso estudo. Tá bom, queridos? Amados, bom, antes de nós iniciarmos mesmo então aqui, que eu já iniciar, vamos fazer a oração desde já então, pedindo ao Senhor que nos agracie, nos abençoe, nos direcione hoje no nosso estudo, tá bom? Vamos orar, queridos? Pai Santo, Deus bendito,
glorioso e amado. Nós te bendizemos, ó Pai, pelo teu cuidado, tua graça, tua misericórdia dispensada sobre nós. Pai Santo, no nome de Jesus, ó Pai, nos direcione a ouvir a tua voz, entender a tua palavra, compreender, ó Deus, os teus preceitos e atender, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor nos chama a fazer, tudo aquilo que o Senhor nos chama a viver, ó Pai. Cuida de nós, cuida do teu povo, de cada um da tua igreja, ó Deus, no nome santo de Jesus, que a tua palavra penetre em nossos corações, que a tua palavra inunde a nossa mente e que ela transforme a nossa vida. É o que nós pedimos a ti, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Deus. Queridos, então tá. Semana passada, amados, nós estudamos, né, sobre culto. Né? A gente falou sobre culto online, sobre a validade desse culto ou não, alguns aspectos desse culto. Depois, amados, do nosso estudo da semana passada, eu fui particularmente estimulado, amados, a continuar nesse assunto, no assunto do culto, sobre culto. Né? E eu queria tratar, então, hoje com vocês, amados, sobre um culto em especial, um tipo de culto em especial. Nós vimos, amados, na semana passada, que a gente pode entender culto de três formas. Nós podemos entender o culto particular, o culto pessoal. A gente pode entender o culto como o culto familiar ou o culto doméstico, né? E nós podemos entender também o culto como aquele culto congregacional, o culto solene, aquele em que a igreja se reúne num dado lugar e tal, e presta culto ao Senhor, presta adoração ao Senhor. E eu penso, irmãos, que ser especialmente importante para nós, nesse tempo em que nós estamos vivendo, e não somente por causa da pandemia, não estou falando disso, mas por causa da nossa vida, por causa da forma como a sociedade está sendo constituída hoje em dia, as relações estão sendo constituídas hoje em dia, por causa dos rumos que as nossas sociedades estão tomando, o rumo que as nossas igrejas estão tomando, o rumo que as nossas famílias estão tomando, amados. Assim como no estudo anterior eu chamei, então, amados, eu convidei vocês, nos convidei, né, para um resgate das nossas confissões, dos nossos catecismos, como um instrumento de estudo da palavra de Deus. Eu quero hoje, amados, falar de um tema, de um culto, e também conclamar a igreja ao resgate desse culto. Hoje, amados, nós vamos abordar sobre o culto familiar. Culto familiar ou culto doméstico, queridos. E é especial ainda, e eu não tinha pensado nisso, eu me atentei quanto a isso hoje pela manhã. É especial ainda a gente estar falando de culto familiar agora, amados, num primeiro final de semana de maio, né? Onde comumente a gente separa esse mês como o mês da família, de mensagens alusivas à família. Então acredito que também é um tempo propício por causa disso. Esse assunto, irmãos, o culto familiar, ele é por demais importante e ao mesmo tempo ele é extenso, é vasto. Teriam muitas coisas para a gente falar sobre culto familiar. Então, queridos, hoje, nesse nosso estudo, eu não vou focar, eu não vou colocar toda a nossa atenção nos aspectos bíblicos, nos aspectos de fundamentação para o culto familiar. De por que a Bíblia nos ensina, nos orienta sobre o culto familiar. Hoje, amados, eu quero me dedicar muito mais a aspectos práticos da realização do culto familiar, do culto doméstico, do culto feito em família. Mas mesmo assim, amados,
mesmo a gente não focando, é preciso pelo menos a gente partir de um ponto bíblico falando sobre culto familiar, a necessidade da adoração em família, para então nós partirmos para esses aspectos práticos do culto familiar. Então, dividindo, irmãos, o nosso encontro em algumas perguntas, em alguns tópicos, o primeiro tópico que eu quero abordar com vocês, então, queridos, é por quê? Por que nós devemos fazer o culto familiar? Por que nós devemos prestar adoração a Deus em nossa família, em nossa casa, domesticamente? Querido, se você lembrar do encontro da semana passada, você deve lembrar que nós citamos lá a nossa confissão de fé, no seu capítulo 21, parágrafo 7, falando sobre culto. E na nossa confissão, então, falando sobre culto, eu vou reler um trecho, amados. Ela fala assim: agora, sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar. Nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se ofereça, ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família, diariamente, e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente. Aí eu vou ler o resto então. Mais solenemente em assembleias públicas, que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente negligenciadas ou desprezadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcione a ocasião. Mas eu quero focar aqui, amados. Mas Deus deve ser adorado em todo o lugar. Todo lugar é lugar de adoração. Em espírito e em verdade, tanto em família. Esse é um aspecto que eu quero apresentar, amados. A nossa confissão falando dessa adoração em família. E nisso ainda, irmãos, também um texto que nós lemos na semana passada, Deuteronômios, capítulo 6, né? A partir do versículo 4, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7, queridos. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E no mesmo livro, queridos, lá no capítulo 11, versículo 18 e 19, e aqui eu convido você, amado, aí em casa, mais tarde, ler todo o capítulo 11 até o momento que chega no versículo 18, para entender tudo que Deus está falando aqui no versículo 18, versículo 18 e 19, mas ele diz assim no versículo 18 e 19: ponde, pois, estas minhas palavras, por isso que eu peço para você ler todo o capítulo 11, para entender quais são essas palavras. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na sua mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ou seja, a todo momento você revendo isso. E o versículo 19. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. E aí o texto continua, amados. Ele fala no versículo 20, escrevais nos umbrais da vossa casa, nas vossas portas, e ele continua no assunto. Por que então, amados, que nós devemos prestar adoração a Deus no contexto familiar?
Por que que nós devemos fazer o culto familiar, o culto doméstico? Porque é uma ordem de Deus, amados. Simplesmente isso. Porque Deus requer isso de nós. É claro, amados, que você não encontra escrito em nenhum texto aqui, Antigo Testamento, Novo Testamento, você não vai encontrar o termo culto doméstico escrito, ou culto familiar. Mas, amados, o que mais nós poderíamos utilizar para cumprir esse mandamento de Deus em nossas casas, que a gente acabou de ler? O que mais nós poderíamos usar em casa para inculcar em nossa casa, inculcar em nossos filhos e em nós, e termos a todo tempo diante de nós a palavra do Senhor? Aprender dela. Outro aspecto a ser pensado sobre culto familiar é Deus, amados. Deus, ele é digno de ser adorado em nossas casas, de ser adorado por nossas famílias, de se prestar culto, então, no contexto familiar. Ele é digno disso. Quando eu penso, amados, nessa ideia de culto familiar, de aprender de Deus no contexto da família, amados, sempre me vem uma imagem à mente, uma imagem bíblica. Sempre me vem a imagem, amados, de Caim e Abel, prestando culto a Deus. É verdade, amados, a gente sabe pela história que em dado momento um prestou um culto, não aceitava a Deus, e outro prestou um culto, aceitava a Deus. Mas o caso, amados, é que ambos prestavam culto ali. Aprenderam sobre prestar culto. E a minha pergunta muito simples é: quem que ensinou a eles que existia um Deus a ser adorado e cultuado? Quem que ensinou a eles que se deveria prestar culto a Deus? Quem inculcou isso na mente e no coração deles, amados? O pastor da igreja? Não, amados. Quem fez isso foram os pais deles. Adão, amados, ensinou sobre Deus, ensinou sobre adorar a Deus. Ensinou isso no contexto familiar, doméstico. E, irmãos, nós precisamos desesperadamente retomar a prática de realizar o culto em família. O culto em casa, o culto doméstico. Nossas famílias, amados, nossos filhos, a nossa igreja, ela tem padecido por falta disso. Eu não tenho receio de dizer isso. Não faltam, amados, estudos bons sobre a Bíblia. Não faltam aprendizados bons sobre a Bíblia, lições. Mas tem faltado, amados, a edificação, o crescimento espiritual no contexto da família. Pastor amado Joel Bick, ele diz que conforme as coisas são em casa, assim são na igreja e assim é na nação. Amados, o declínio, a queda, o declínio moral e de todos os outros aspectos, amados, de fé e espiritualidade, o declínio da nossa nação, amados, está ligado ao declínio das nossas igrejas. O declínio das nossas igrejas está ligado ao declínio das nossas famílias. E eu não tenho medo de dizer que o declínio da nossa família é a prova do declínio do nosso culto familiar. Da perda de entendimento da importância disso. Amados, os nossos filhos não estão mais aprendendo sobre fé conosco. Eles não estão mais aprendendo sobre Deus conosco. E por isso, amados, eles estão aprendendo então qualquer coisa, ou estão aprendendo nada. Por isso é que nós precisamos do culto familiar. Por que nós devemos tê-los? Por causa de tudo isso que a gente acabou de dizer e muitas mais coisas, amados. Acontece, irmãos, que talvez um dos grandes problemas hoje, nosso, e aí eu estou falando para nós, e eu estou falando de mim também, um grande problema nosso, amados,
são as tal das justificativas. Os motivos, as desculpas para não realizar o culto familiar. Talvez um grande problema, queridos, é que nós nos acostumamos a aceitar desculpa para qualquer coisa. E isso em qualquer área da nossa vida. Nós estamos, amados, nos habituando a aceitar justificativas de todo tipo para a nossa ineficiência, para o nosso desvio de caráter, para a nossa omissão. A gente encontra motivos. A gente está se acostumando e se habituando, queridos, se o nosso filho vai mal na escola, ao invés da gente cobrar uma melhora dele, o que a gente faz? Desculpa, procura desculpas de por que ele foi mal. O que fizeram com meu filho para ele ir mal? Se eu e você, amados, temos um desvio de caráter, sei lá, se nós mentimos, se nós não cumprimos a palavra, a nossa palavra empenhada, se a gente dá nó em alguém, o que a gente faz? A gente apresenta uma justificativa. A gente diz que faz isso por causa de um trauma. A gente diz que faz isso por causa de uma dificuldade. A gente diz que faz isso por causa de qualquer uma coisa. A gente dá um motivo. E isso, amados, esse motivo, essa justificativa, no nosso interior, ela virou como uma espécie de blindagem para que então ninguém me cobre uma mudança de atitude. Porque eu tenho esse problema. Eu tenho essa justificativa. E isso então está impedindo, amados, da gente ter uma mudança real da nossa atitude. Abrindo um parênteses aí que está me vindo à memória agora. A gente é louco, amados, para buscar libertação por aí. É culto de libertação, palavra de libertação, poder de libertação, procura pastor de libertação. E muitas vezes o que a gente não precisa não é de libertação, amados, é de arrependimento. É arrepender dos pecados, não se libertar. É se arrepender. Contrição. Vontade de mudar. O problema, amados, é que esse tipo de atitude, apresentar uma justificativa, apresentar uma desculpa, a gente não encontra respaldo bíblico para isso. E a gente não encontra respaldo bíblico para deixar de realizar o culto familiar. Independente do motivo, amados. Quando a gente fala em culto familiar, às vezes a gente ouve assim, eu não tenho tempo. Eu trabalho muito. Essa é a primeira justificativa. Eu trabalho muito, eu tenho muitas atividades, então eu não tenho tempo para realizar o culto familiar. Queridos, eu entendo isso. Eu entendo sobre trabalhar bastante, sobre ter muitas atividades. Mas, amado, me desculpe falar isso, mas será que na verdade o que acontece não é falta de tempo, mas é falta de prioridade? Falta de entender o que é mais importante? Será, querido, que na verdade o que acontece é que eu e você, quando damos essa desculpa, esse argumento, essa justificativa, é que eu e você, a gente ainda não percebeu o prejuízo que isso trará para a nossa família? O quanto que a nossa família será prejudicada pela falta, sim, de realizar um culto familiar constante. Prejuízo que isso trará aos seus filhos. Será que o que acontece é que eu e você, talvez a gente ainda não mediu as consequências da nossa omissão em realizar o culto familiar? E mais, querido, se o caso é de você não ter tempo,
Porque você tem muita coisa para fazer. Será que não é o caso de você deixar alguma dessas muitas coisas para fazer? Abandonar? Porque, querido, responde aí com você. O que é mais importante, amados? Me diz, o que pode ser mais importante do que apresentar, do que levar a sua família à presença do Deus eterno, excelso, o Pai de amor, o Criador da vida, o nosso resgatador? O que pode ser mais importante? O que pode ser mais sublime do que isso? Elevar a nossa família à presença de Deus. O que, queridos, que é mais importante do que aprender e repassar o que se aprendeu à nossa família, daquilo que Deus mesmo revela a nós em sua palavra? O que pode ser mais importante do que isso? Amado, nada pode tomar o lugar, esse tempo que nós devemos dedicar a Deus em nossa família. Nada é mais importante do que isso. Um segundo argumento para a gente não realizar, amados, é o seguinte: olha, a agenda da minha família não bate. Todo mundo tem um horário diferente, quando um chega, o outro sai e tal, porque sempre tem muita coisa para fazer. Cris, eu também entendo isso. Isso também é um mal do nosso tempo. As coisas hoje são assim, a gente está cheio de coisa para fazer. A gente acorda cedo e é cada um correndo para um lado e cada um lutando em uma direção. Lutando para essa guerra nossa do dia a dia. Mas, amados, será que esse exatamente é o problema? Será que talvez o problema não seja porque hoje em dia a gente se habituou a todo mundo sair lutando pela família, mas não lutar com a família? Não lutar em família? Amados, não se separa um tempo para a família estar junto mais. E olha que nós aqui, queridos, você aqui da Igreja Presbiteriana e Presidente Médici, nós estamos num contexto bem mais fácil com relação a isso. Nossa cidade é pequena. É mais fácil se estar junto, se reunir para almoçar, para jantar. Mas será que o fato não é esse, é que não se separa mais um tempo para a família estar junto? E me diz aí, querido, o que pode, num contexto familiar, o que pode ser mais importante do que a família se reunir? Do que a família conviver, trocar experiência? Será, amados, que aqui também, então, se o problema é a agenda que não bate, será que não é o caso de alguém dessa família fazer alguma concessão na sua agenda? Alguém deixar de fazer alguma coisa em prol da família, para que todo mundo consiga se reunir, todo mundo consiga ter um momento junto? Mudar um horário de uma programação, ou deixar de fazer alguma coisa, ceder, para que a família possa estar juntos? Outro argumento, amados, é que eu chego cansado em casa demais. Chego muito cansado. Queridos, pode ter certeza, eu sei mais ou menos o que é isso. Tem dias que todo mundo tem isso, que chega extremamente cansado, um dia difícil, um dia pesado. Mas, queridos, morre na mesma situação dos pontos anteriores. Você chega cansado ou você chega sem prioridade? Imagina o seguinte, você chega cansado em casa, né? Exausto, beleza. Se o teu chefe liga para você na hora que você chega em casa e fala: fulano, cara, eu estou precisando de você, eu preciso de você, fique aqui mais uma meia hora comigo aqui na empresa. O que você faz? Você fala para ele: não conte comigo? Ou você busca força de algum lugar e vai fazer aquilo que ele está te pedindo? Pensa nisso. Outra justificativa para não realizar o culto familiar é assim: não, mas eu não sei ensinar.
Eu não sei fazer, eu não sei transmitir. A minha pergunta para você que diz que não sabe ensinar, então, é: você sabe aprender? Vou perguntar de novo. Você sabe aprender? A W. Tozer, amados, diz que só um discípulo pode fazer discípulos. Queridos, não precisa muita didática, erudição, conhecimento aprofundado. Eu falo, amados, eu costumo falar que no culto familiar não é preciso ensinar ninguém. É preciso compartilhar. Todo mundo sabe alguma coisa, queridos? Culto familiar, você compartilha aquilo que você sabe. Passa à frente aquilo que você sabe. Além disso, amados, eu não sei ensinar, além disso, que é um compartilhar, ao final do nosso estudo, eu vou passar uma lista de material, mas existe uma infinidade de materiais que podem te ajudar nisso, queridos. Tá? Existem as edificações que são feitas na igreja, onde você já teve uma pregação em cima daquele texto, alguma coisa já despertou aquilo em você. Tem materiais, muitos, que podem te ajudar nesse aspecto. Não precisa saber ensinar. Basta querer compartilhar. Tem um outro argumento fartíssimo também, queridos, que é: mas o meu cônjuge não é crente. Meu esposo, minha esposa, não é crente. Queridos, eu reconheço a complexidade desse assunto. O quanto que é difícil isso. Mas eu acredito, amados, que existe um meio para a gente resolver isso, contornar essa situação. Eu conheço, amados, muitos casos assim, na nossa igreja, muitos casos assim, de mulheres que não tinham seus maridos crentes, mas que mesmo assim conseguiram, queridos. Se mantiveram firmes no propósito e foram abençoadas por isso. Por isso que o meu conselho, então, nesse aspecto, a meu cônjuge não é crente. Eu digo assim para você, irmã. Em primeiro lugar, para você, irmã, você é crente e o seu esposo não é crente. Querida, convoque os seus filhos para o culto. E convide o seu marido para o culto. Talvez, amados, num exemplo bobo, talvez faça da mesma forma que você prepara a mesa do almoço de domingo. Da mesma forma, prepara o culto. Vai lá, arruma tudo, organiza, põe as coisas nos seus lugares. Deixa tudo pronto. E quando estiver tudo pronto, e na hora que é para acontecer, vai lá, chame os seus filhos. Convide o seu esposo. E deleite-se então agora nessa refeição espiritual. Querida, ganhe o seu marido pelo seu exemplo de devoção a Deus. Pela sua dedicação. Aos homens, em que a sua esposa não é crente, não é cristã. Meu querido, se a sua esposa não é crente, você precisa se lembrar disso. Você é o líder. Você é o cabeça dessa família. Não importando nenhum outro aspecto religioso. Organize, estimule e faça acontecer o culto. A gente precisa pensar aqui ainda sobre a responsabilidade desse culto. De quem que é a responsabilidade do culto? De quem que é toda essa responsabilidade? Sabe de quem que é? É principalmente sua, varão. Principalmente sua, homem. Você, querido, é que tem a responsabilidade diante de Deus.
Você é que prestará contas diante de Deus do que você fez com a sua família, das suas atitudes, das suas omissões diante da sua família. Assuma essa responsabilidade, amado, em nome de Jesus. Não fique esperando pelo pastor. Não fique esperando por outros, a responsabilidade é sua. Não transfira essa responsabilidade para outra pessoa, assuma ela para você. Pai, você é o principal pastor e evangelizador dos seus filhos. Você é quem deve primeiro apresentar do amor de Deus aos seus filhos. Eu gosto de pensar nisso, queridos. A salvação e os pecados, eles são individuais. Eles não são transferidos de um para o outro. Mas, queridos, o chefe do lar, a ele é reservada uma prestação de contas da sua família. A ele é reservada uma prestação de contas de o que você fez, varão, pela sua família. Ou o que você não fez pela sua família. É responsabilidade nossa. E lembre-se, irmãos, isso eu acho primordial nós pensarmos. Lembre-se, se os nossos filhos, se os seus filhos não verem em vocês uma vida de sincera devoção a Deus, o que você espera da devoção deles? Se eles não verem em nós uma vida de intimidade com o Senhor, o que a gente espera da intimidade deles com Deus? Mas mudando os tópicos, queridos, quero falar agora com vocês então sobre os benefícios de se realizar o culto familiar. Os benefícios são inúmeros, amados, mas entre eles eu quero pontuar alguns. Em primeiro lugar, culto familiar, amados, é um lugar de intimidade. É um lugar de intimidade, comunhão com a família, com os seus. Tantas famílias, amados, têm padecido, têm se desestruturado, têm se destruído, porque deixaram de ser famílias. Porque se transformaram simplesmente em um local comum, onde as pessoas moram, comem, de vez em quando brigam, onde as pessoas não se conhecem mais de uma forma profunda, íntima, sincera. E a nós, amados, é dada uma ferramenta maravilhosa, poderosa, para reverter isso. O culto familiar, amados, um culto familiar realizado sinceramente, constantemente, ele é um antídoto para o isolamento social dentro da família. Aqueles que se isolam dentro do lar, dentro de casa. No contexto, amados, do culto familiar, amados, ali a gente pode nos conhecer melhor. A gente pode conhecer o Pai Celeste de uma forma mais particular, mais íntima. Os pais, amados, eles podem conhecer o coração dos filhos. Os filhos podem conhecer o coração dos pais. A construção disso, amados, dessa relação desde cedo, cria um ambiente, amados, de confiança e parceria necessária para os nossos dias. De convivência. Amados, ore com eles. Ore por eles, pelos seus filhos. Peça que seus filhos orem por você.
Ensine a eles, amados, nesse pequeno ato sobre o sacerdócio real de todo crente. Amados, qual outro benefício? No culto familiar, amados, a gente pode mostrar, pode vivenciar uma devoção da vida real. O que eu quero dizer com isso? Amados, no ambiente familiar, em família, amados, provavelmente, os filhos, eles veem alguma das faces mais obscuras de seus pais. Mais difíceis. Eles podem ver seus pais com seus problemas, com suas lutas, com as suas inconstâncias. Eles podem encontrar seus pais com momentos de fraqueza espiritual. No contexto da família, eles podem ver seus pais muitas vezes tomados pelo pessimismo, tomados por uma desesperança com o futuro, quase não crendo nos desígnios de Deus. Mas, amados, quando há intimidade, quando isso acontece, eles também têm a oportunidade de, mesmo assim, amados, mesmo nessas dificuldades da vida real, eles podem ver seus pais consistentes, sinceros e entregues a uma vida de devoção a Deus. Em seus cultos familiares, amados, nas suas orações de graça, nas suas súplicas, apresentando, amados, mesmo com tantos problemas, como a gente acabou de citar, mesmo assim apresentando esses problemas diante de Deus no contexto familiar. Apresentando, é claro que no devido tempo, mas apresentando aos seus filhos dessas lutas de família. Isso, amados, isso é vida real, isso é devoção da vida real. É apesar das lutas, apesar das idas e vindas, dos altos e baixos, apesar das alegrias e tristezas, uma coisa se mantém firme nessa casa, nesse lar, nessa família, é Deus. E meus pais confiam nele. E meus pais acreditam nele. Esse, amados, é o tipo de lição que eu queria ter aprendido antes na minha vida. Esse é o tipo de lição que você pode dar aos seus filhos. No culto familiar, amados, nós podemos ensinar e nós podemos também aprender. Esse é outro benefício. A verdadeira relação de autoridade. Ensine a ele, queridos, aprendam no contexto do culto familiar. Ensine a ele mais do que criticar as autoridades sobre a vida, amados. Ensine a eles como que se dá essa relação de autoridade, biblicamente, amados. Ensine a eles a fazer o quê? Ensine a eles a orar pelo vovô, pela vovó. Ensine a eles a orar pelo seu pastor. Ensine eles a orar pelos seus governantes. Ensine, amados, e aprenda também a uma relação de estima e observância das autoridades segundo a Bíblia. Segundo o que a Bíblia ensina. Outro benefício, amados. Sabe o que vai acontecer quando o culto familiar for restaurado, amados? Ficou apertado, mas vai haver o fortalecimento da igreja. Amados, ouça isso. O avivamento que você espera para a sua igreja passa pela reforma do seu lar.
Retorne, amados. Retorne às veredas antigas. Retorne ao caminho segundo a Bíblia. Retorne à prática do culto familiar e veja as mudanças na sua casa, a transformação na sua igreja. Mas quando, Gilvan, quando que eu devo fazer isso? Quando que eu devo realizar o culto familiar? Desde sempre. É um erro, amados, e eu mesmo caí nesse erro, mas é um erro nós acharmos que culto familiar é uma coisa só para quando a gente tiver filhos. Não, amados, a base de se ter um culto familiar é ter uma família. A partir do momento, amados, que eu casei, que eu constituí uma família, cabe o culto familiar, é o culto da família. Outro erro, amados, é achar que os filhos, eles só devem participar, então, desse culto familiar quando eles estiverem um pouco grandes, aptos a entender, vamos dizer assim. Claro que não, amados. Quando que eles devem participar? Desde sempre. Eles sempre devem participar do culto familiar. Desde a barriga da mãe, desde o ventre da mãe, desde recém-nascidos, amados. Olha o privilégio que nós temos, amados. O privilégio que nós temos para oferecer aos nossos filhos. Nós podemos construir a vida deles, o caráter deles, amados, de tal forma que o culto faz parte da vida deles. Faz parte do dia a dia. Nós temos a oportunidade, amados, de não ter que em um dado momento ensinar sobre o culto. Ensinar que é preciso cultuar a Deus. Eles podem crescer uma vida toda participando do culto em casa. E eles entenderem então que o culto faz parte da vida. Simplesmente assim. Se cultua. Faz parte do... Eu vivo, então eu cultuo. Tipo assim. A associação que eu faço é que nem lá em casa, com escovar os dentes. Com relação ao Davi. Amados, a gente não ensina ao Davi que após comer precisa escovar os dentes. Nós ensinamos que escovar os dentes faz parte da refeição. A refeição ela só termina quando o dente é escovado. Assim, mais ou menos, amados, nós temos que fazer com os nossos filhos sobre adoração. Todo ser que respira, louve. Simples assim. Eu lembro do Arthur, do presbítero Ricardo, da Alexandre, tão pequenininho, amados. Tem uns vídeos lá lendo devocional para ele. Ah, não entende nada. Primeiro que eu não concordo com isso. Segundo que maravilha. Ele não vai conhecer uma vida sem cultuar a Deus. Cultuar a Deus faz parte da vida. E aí entra nessa, Gilvan, mas a criança ou o bebê não aprende nada. Discordo, queridos, aprende. Eu sei, amados, que se o que eu acabei de falar ainda não é suficiente, eu te digo que, para você realizar o culto familiar, eu te digo que as crianças, aprendem sim, e desde pequena. Há um tempo atrás, amados, nós vimos no grupo de WhatsApp da igreja um vídeo do Mário Filho da Valéria e do Mário, respondendo a várias perguntas do Catecismo Baby. Existe um Catecismo Baby, depois eu vou indicar para vocês, queridos, que são perguntas baseadas nos nossos catecismos, amados, preparados, voltados para crianças bem pequenas. Amados, eu conheço uma criança com menos de 2 anos de idade que ela já sabe responder as 3 primeiras perguntas do catecismo. Quem criou você? Deus. O que mais Deus criou? Todas as coisas. E para que Deus criou? Para a sua glória.
O nosso hino, amados, de número 19, essa criança também, o Rei Sublime, o hino, ela já sabe todas as últimas palavras de cada frase do hino. O hino é cantado e ela, a última palavra ela fala de cada frase. Aprendem sim, queridos, as crianças aprendem. Basta insistir, inculcar, repetir e se alegrar, amados, com as pequenas conquistas delas. Ah, Gilvan, que pena que eu estou vendo isso hoje, meus filhos já estão grandes. Eu perdi essa fase. Pai, mãe, ouça isso. Nunca é tarde para ensinar o que é bom, belo e verdadeiro. Queridos, nosso Deus é Deus. Ele se agrada quando nós nos dispomos a obedecer, amados. Sendo cedo ou tarde, no momento em que nós nos dispormos, a boa mão do Senhor te abençoará. A boa mão do Senhor conduzirá você e a sua família. Crê nisso, amados. E agora, queridos, a gente partindo para o nosso encerramento, sobre essas dicas práticas do culto familiar, uma grande pergunta muitas vezes é: como? Como fazer um culto familiar? Então eu quero dar essas dicas práticas e ao final um roteiro para a realização desse culto familiar. Primeira dica que nós temos que ter em mente, queridos: culto familiar é da família. Ouça isso. Culto familiar é da família. Amados, o culto familiar ele deve ser um tempo reservado para a família. Queridos, por mais boa vontade que tenha nisso, não é o momento de se convidar outras famílias para participar desse momento. Ou de se convidar outras pessoas que não tenham nada a ver para participar desse momento. O culto familiar, amados, é um lugar íntimo da família. É um lugar onde todos, os pais, as crianças, o adolescente, todos precisam se sentir à vontade para compartilhar e crescer juntos. É claro, se você estiver recepcionando alguém na sua casa, se tiver alguém na sua casa que mora na sua casa, mas que não seja da sua família, mas que vive com vocês, que compartilha a vida com vocês, então convide eles para esse momento. Mas não se esqueça, o culto familiar é da família. Segunda coisa, amados, segundo aspecto, não se esqueça, culto familiar é culto. Não deixou de ser culto. É verdade, amados, que o culto familiar, ele é um culto mais informal. Não é aquele culto solene, não tem toda aquela formalidade, amados. Mas, queridos, não confundamos informalidade com irreverência. É culto, queridos. E no momento do culto, amados, não é momento de conversinhas, não é momento de brincadeiras, de piadinhas. Não é momento de fazer atividades que desviam do foco, que é a adoração a Deus. É Deus, amados, o culto familiar é Deus sendo adorado na sua casa. E esse culto, queridos, ele deve ser feito, aliás, e esse culto ele pode ser feito, queridos, em um dia em que vocês chamam então de, sei lá, o dia da família. Um dia programado então em que todos ficam juntos, brincam juntos, jogam juntos, se divertem juntos, conversam juntos. Mas nesse dia separa um momento, e no momento do culto nós vamos cultuar a Deus. Depois do culto entra as brincadeiras, entra a diversão. Amados, é preciso que os seus filhos aprendam a separar isso muito bem. Está provado, amados, que as crianças que
melhor se comportam no culto público são as que participam de um culto familiar. E as que aprendem a diferenciar informalidade de irreverência. Outra dica, queridos, planeje. Escolha, determine hora, local, dia para esse culto. Faça com que todos da família saibam, sejam relembrados daquilo. Programe com antecedência, estude antecipadamente e na hora marcada, queridos, chame todos e participem. Outra dica, seja breve. Amados, o culto familiar, ele não precisa ter uma hora de duração. Pense, amados, que quanto menor forem as crianças da sua família, menos tempo elas conseguirão ficar num culto paradas. Nunca, amados, nunca ultrapasse 30 minutos. Nunca. Mesmo já com seus filhos maiores. E crianças bem pequenas, amados, 5 a 10 minutos no máximo. Estou tentando ser o mais objetivo possível aqui nisso. Seja breve. Outra dica, amados, seja simples no falar. Queridos, fale como você fala em casa. Fale como você fala no dia a dia. Explica do jeito de vocês, do jeito da família de vocês. Não é porque um culto você precisa entonar a voz diferente, usar um palavreado. Não, usa aquilo que vocês falam em casa, do jeito de vocês. Seja simples no comunicar. Simplicidade é diferente de superficialidade. Mas seja simples no comunicar, no falar. Outra dica, amados, muito importante. Culto familiar, pais. Culto familiar não é lugar de lição de moral. Pais, se vocês têm algo para falar para os filhos de vocês, chamem eles. Chamem eles para conversar. E falem abertamente. Mas não utilizem, queridos, do culto para dar lição de moral nos filhos. Culto, amados, é momento de adorar a Deus e aprender dele. Não é momento do seu filho aprender sobre a sua opinião. Não caiam nesse erro, amados. E isso pode determinar, isso pode ser determinante para o prazer da participação dos seus filhos nesse momento. Culto não é lugar de lição de moral. E por último, não se esqueça, o objetivo, queridos, é que todos participem. Você deve conduzir ali, tentar construir o ambiente para que todos possam participar. Peça para um orar, peça o outro para ler um texto bíblico, peça o outro para explicar, dê oportunidade para abrir o coração. Dê oportunidade para abrir o coração, amados. É o momento de compartilhar, de todos falarem. É obrigado a todos falarem? Não, mas é o momento apropriado para todos falarem. E por final, amados, então aqui, eu quero apresentar para vocês nesse como ainda, um roteiro para esse culto. Eu gosto, amados, do roteiro sugerido pelo reverendo Jerry Marcelino. Tá? Ele nos dá. Ele nos diz que um culto familiar ele deve ter oração, deve ter escrituras, e deve ter louvor. Ele nos diz que o culto familiar deve ter esses 3 aspectos: oração, escrituras, Bíblia e louvor. Oração, amados.
Oração de agradecimento, oração de contrição, a oração que você achar por bem. Dê oportunidade para eles orarem. Louvor, cante cânticos, cante hinos, cante cânticos do nosso cenário, cante o que vocês acharem melhor. Escrituras, amados, ele nos apresenta algumas sugestões que eu acho interessantíssimas, amados. O que nós podemos pensar aqui em ter escritura? Você pode ler a Bíblia, estudar a Bíblia diretamente, fazer uma leitura cronológica da Bíblia com a tua família, fazer uma leitura em sequência, a forma que vocês acharem melhor. Vocês podem fazer o quê? Em vez disso, fazer crianças pequenas e tal, decorar um versículo. Ler sempre o mesmo versículo até decorar, até aprender aquele versículo. Quanto às escrituras, você também pode fazer o quê? Pode estudar perguntas do catecismo, aprender delas, ler ela, responder, conversar sobre aquilo, da confissão. Vocês podem conversar sobre aspectos de doutrinas, discutir elas. Isso vai da idade de todos que estão ali, do conhecimento, isso varia. As formas são variadas, queridos. Você pode ler simplesmente a Bíblia, você pode decorar então esses versículos, você pode partir para aqueles materiais que a gente tem, que vão te ajudar, você pode fazer a edificação proposta na igreja. Tudo isso pode ser instrumento para você, amados. E para terminar, amados, finalizando mesmo, agora eu quero indicar alguns materiais para vocês. Para você que foi despertado no interesse de realizar esses cultos familiares. Primeiro material, então, queridos, a edificação da igreja. Ela pode ser um instrumento poderoso de fácil acesso para vocês compartilharem nos cultos familiares de vocês. Sugiro também ainda, até antes, para conhecer um pouco mais, tem um livro, O Culto Doméstico, do pastor Joel Bick. É um livro curtíssimo, pequeno, 25 páginas. Ele está disponível no site Monergismo, tá? É gratuito. É só ir lá, baixar ele, você vai ler. Ele vai dar ele vai dar fundamentação, como, passo a passo, ele vai encher teu coração de vigor e vontade para realizar o culto familiar. Outro livro, na mesma toada, no mesmo princípio, é me fugiu agora. Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar. Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar, do Jerry Marcelino. Também são 21 páginas de texto. Acho que tem 30 páginas do livro, mas você tira capa, contracapa, essas coisas tudo, sobram 21 páginas de texto. Ele também está disponível grátis na Editora Fiel, um e-book. Você vai lá, digita Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar, pastor Jerry Marcelino. Você vai estar disponível esse material também. Material, amados, para te ajudar no culto também, além da edificação que nós já falamos. Você pode utilizar, queridos, a nossa confissão de fé como um instrumento de estudo seu, da sua família, dos seus filhos. É um instrumento. Você pode usar os catecismos. Aqui eu estou só com um catecismo maior, mas tem um breve catecismo. Aqui é muito legal, queridos, que eles são perguntas e respostas. Então é super didático para você aprender sobre isso, né? Você pode utilizar os nossos catecismos. Existe o catecismo Baby, eu vou disponibilizar ele no grupo da igreja mais tarde, né? Que são perguntas baseadas nesses catecismos, mas apropriadas para crianças bem pequenas. Perguntas curtas e respostas de 2, 3, 4 palavras no máximo, para que elas consigam evoluir ali, amados. E também, amados, se você quiser partir para uma coisa, vamos dizer assim, você tem filhos maiores, ou você mesmo quer buscar um entendimento, conhecimento maior, eu sugiro esse livro, Teologia Concisa, do J.I. Packer. Ele tem vários temas, cada tema é uma página e meia, no máximo 2 páginas, onde ele dá fundamentação, explica e tudo mais. São livros bons. Esse Teologia Concisa é da nossa editora Cultura Cristã.
Amados, e existe ainda uma infinidade de outros materiais aí. O meu objetivo, amados, é que nesse início de mês da família, e com tudo que está acontecendo, que nós estamos vivendo, você tenha sido despertado a restaurar o culto familiar na sua casa. Se você já realiza ele, glória a Deus, que Deus te anime a continuar. Que Deus te dê instrumento, força, vigor. E que Ele abençoe o seu lar. Para que cada dia mais vocês estejam estimulados a continuar nessa prática. E se você não está, amados, que o Senhor te estimule hoje a você iniciar a prática do culto familiar. Para que você abençoe a sua família. E para que você, varão de Deus, como nós vimos na semana passada, você possa fazer que nem Josué. Você pode olhar para a sua família e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez e encerrar? Deus, obrigado por tua graça, tua misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender todas essas verdades. Assenta ela em nossos corações e nos faça viver, ó Pai, assim, de modo aceitável a Ti, ó Pai. Ajuda-nos, lança fora, ó Pai, toda a nossa insegurança, lança fora todo o nosso medo, lança fora, ó Pai, tudo aquilo que possa vir a tirar, ó Pai, de nós a vitalidade, a disposição para cumprir esse mandamento, essa vontade do Senhor para as nossas vidas. Nos faça, ó Pai, fazer aquilo que é da Tua vontade. É o que nós pedimos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Bom, em paz, queridos. Deus os abençoe.